Olá, meu nome é Maciele e eu fui bolsista do projeto A Intertextualidade em Livros Didáticos a partir da nova retórica no 9º ano do ensino fundamental. E este projeto teve como orientador o professor Gutenberg Lima. O objetivo geral deste projeto é investigar a intertextualidade, que é um dos critérios da textualidade, como é abordado nos livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Os objetivos específicos deste projeto são identificar os mecanismos de intertextualidade nos livros didáticos do 9º ano do ensino fundamental, analisar e categorizar os procedimentos intertextuais abordados nos livros didáticos a serem analisados e discutir os momentos de uso dos mecanismos da intertextualidade nos livros didáticos de língua portuguesa, em favor do desenvolvimento das habilidades desse critério. A intertextualidade constitui um critério de formação dos textos. Por este motivo, merece ser alvo de debates e estudos, para que assim possamos ter uma compreensão dessa materialidade. Quanto à metodologia, a pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa, ou seja, além de usarmos a precisão numérica, também utilizamos o recurso da análise de cada uma das oportunidades de aprendizagem da intertextualidade. O corpus da nossa pesquisa é constituído por 2 livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano, aprovados pelo PNLD de 2014, escolhido entre as 12 coleções aprovadas pelo Guia dos Livros Didáticos. A escolha do 9º ano foi feita porque o 9º ano é o último livro da coleção. A escolha do livro foi feita em um processo com 3 vertentes, sendo elas continualidade, novidade e intertextualidade. A continualidade demonstra o projeto do livro didático que foi aprovado nos 3 últimos PNLDs, 2008, 2011 e 2014, e que nesse projeto não houve mudanças tão significativas na estrutura do livro. Novidade: buscou-se livros que apresentassem novas propostas para a construção do livro didático e novos autores. E, por fim, a intertextualidade. Buscou-se livros em que há uma atenção específica para o critério da textualidade, havendo assim seções específicas para o estudo da intertextualidade, figurando assim o nosso corpus de análise. Os livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano escolhidos para análise foram Vontade de Saber Português, Interações entre Textos e Português Linguagem, Cruzando Linguagens. Após a escolha do livro, foi feita uma quantificação das ocorrências das oportunidades de estudo da intertextualidade, identificando e categorizando segundo o referencial teórico. A essa altura, pode-se perceber que a pesquisa tem como objetivo abordar a intertextualidade com um propósito intencional e educativo, na leitura, na produção de texto, na oralidade e na análise linguística. Não há interesse algum em estudar a intertextualidade constitutiva do livro didático de língua portuguesa, visto que a intertextualidade é inerente à construção desse gênero. Após a análise, será confeccionado 2 quadros sínteses, sendo um em que se verificará a ocorrência das oportunidades de aprendizagem da intertextualidade, sendo já classificadas segundo o referencial teórico, e o outro quadro demonstrará as oportunidades de aprendizagem da intertextualidade, subdivididas nas seções dos livros e nos eixos de aprendizagem da língua portuguesa: leitura, produção de textos, oralidade e conhecimentos linguísticos. Quanto aos critérios de análise, a intertextualidade possui 8 dimensões. A primeira dimensão diz respeito a como um texto se refere a outro texto de maneira explícita, integral e incorporando. A segunda dimensão se preocupa com a forma em que a referência toma. Essa forma pode ser de citação direta, alusão, paráfrase e até chegando a discursos reconhecíveis, apesar de não referenciados. A terceira dimensão já diz respeito ao quão distante um texto pode chegar de outro, mas mesmo assim tem a capacidade de acionar a memória discursiva e fazer uma conexão entre esses textos, mesmo os textos podendo ser de campos discursivos diferentes. Já a quarta dimensão, o material intertextual, deve ser visto
como um recurso de apropriação de sentido, ou seja, o novo autor deverá atribuir um novo sentido àquele material. Já a quinta dimensão utiliza o material intertextual como um elemento retórico, ou seja, para a argumentação na construção do texto. Já a sexta dimensão se preocupa-se com a situação do uso do texto corrente, ou seja, que outros textos foram necessários serem escritos para que esse novo texto pudesse existir. Ou seja, é um texto criado inteiramente com base no texto anterior, a qual ele é intertextual. Já a sétima dimensão, ela se preocupa com a construção do gênero textual, ou seja, todo gênero em construção, sendo ele escrito, advém de experiências passadas com outros gêneros, sendo eles idênticos ou não, mas que são importantes para a construção de parâmetros e expectativas de um novo gênero. Já a oitava e última dimensão diz respeito ao conjunto de documentos relevantes que podem ser trazidos para dar apoio a um novo texto, sendo usados como fontes para documentos, como vemos muito em artigos científicos. Como resultados parciais, trouxe-se apenas um exemplo de cada livro. Aqui podemos ver a página 58 do livro Vontade de Saber. Podemos ver que nesse enunciado, a dimensão trabalhada da intertextualidade foi a dimensão 1, a que se preocupa com o texto referente, que ele deve ser utilizado de maneira explícita e integral, de forma aludida ou não, ou simplesmente como pano de fundo do texto. Esse é o primeiro quadro síntese do livro Vontade de Saber. Como vemos nele, a dimensão mais trabalhada foi a segunda dimensão, com cerca de 58% de aparição. Já tiveram outras dimensões que nem sequer foram trabalhadas nesse livro. Como podemos ver no segundo quadro síntese do livro Vontade de Saber, o eixo de ensino da língua portuguesa mais utilizado foi o de leitura, com 97% das aparições, e as competências de oralidade e conhecimentos linguísticos não foram trabalhadas. O próximo exemplo é do livro Português Linguagens. O exemplo se encontra na página 100. Como podemos ver nesse enunciado, a dimensão da intertextualidade utilizada foi a segunda dimensão, a que se preocupa com a forma em que a referência toma, podendo ela ser de citação direta, alusão ou paráfrase, que é uma das dimensões mais utilizadas nesses livros que nós analisamos. Este é o primeiro quadro síntese do livro Português Linguagens, e mais uma vez, a segunda dimensão também aparece com a maior aparição dentre as outras dimensões, com 59% de aparição. Este é o segundo quadro síntese do livro Português Linguagens. E mais uma vez, assim como no livro anterior, o eixo de ensino da língua portuguesa que mais apareceu foi o eixo da leitura, com 89% de aparição, e, mais uma vez, os eixos de oralidade e conhecimentos linguísticos não foram trabalhados neste livro também. Essa dificuldade que podemos perceber no livro didático do 9º ano do ensino fundamental acarreta em muitas dificuldades no desenvolvimento da escrita. Este estudo evidencia um campo promissor para a discussão, para a melhoria do livro didático e, consequentemente, acredita-se, do ensino da língua portuguesa nas escolas brasileiras. Aqui está a nossa bibliografia e muito obrigada pela sua atenção.